Bom dia, pessoal. Seja bem-vinda a mais uma live do Projeto 929. Hoje aqui você vai aprender como ter mais saúde física, emocional e espiritual. Eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, totalmente à disposição para começar a ser interrogada pela Nayane sobre o que você vai me perguntar hoje. O que você vai falar? E o tema de hoje é justamente os vírus. Tá uma febre aí de ter vírus e dengue, tanta coisa, tanta coisa. Eu falei assim, quer saber? Esse é o momento. A intenção aqui é ajudar as pessoas, auxiliar elas, né? Trazer informações que elas às vezes não têm. Então eu falei assim, hoje vamos falar sobre vírus. Por que que tem pessoas que vivem gripada? Por que que tem pessoas que estão mais sujeitas a ter vírus? Sabe por quê, Thelma? Eu percebo que por mim, eu fui essa pessoa, tá? Que se chovesse na cidade vizinha, eu já resfriava aqui. Há uns anos atrás, eu já fui essa pessoa que eu já falava. Ah, choveu lá na cidade vizinha, eu já tô ficando resfriada aqui. E eu quero que você compartilhe com o pessoal aqui o porquê que isso acontece. Por que tem pessoas que estão mais sujeitas a pegar vírus? O que que tem aí a ver essas pessoas que vivem com a imunidade baixa? E daí, se você quiser já falar também sobre a dengue, se tem alguma coisa a ver também Duas com a imunidade. perguntas. Você fez duas perguntas. Se eu ficar focada em uma só, anota aí para você me perguntar de novo. Você falou por que tem pessoas que estão mais sujeitas? É isso? E por que tem pessoas que vivem com a imunidade baixa? É. Certo? Uhum. Então, você já notou? Se eu sair da pergunta, me lembra de novo, se eu devagar. Mas vocês já notaram, você notou, Nayane, que tem pessoas que, por exemplo, vai para uma excursão, chega lá no ambiente, todo mundo dormiu bem naqueles colchões, naquele lugar empoeirado na beira do rio, mas uma pessoa entrou em crise de rinite, passou mal, aí você olha, uma entre 10. E geralmente essa pessoa fala, não, eu tenho sensibilidade com isso. Ela arruma um monte de coisas que justifica, não, mas eu tenho sensibilidade, eu isso, eu aquilo. Mas não para ver, por que que dentro de 20 é só eu? O que que tem comigo que eu não consigo ter essa imunidade como os outros? É esse o ponto que leva a pessoa a começar a mudar. Por que que o outro está conseguindo e eu não? Por que que o outro toma banho de chuva e está tudo bem? Por que que o outro vai lá e fica no lugar empoeirado e está tudo bem? Por que que o outro dormiu aquele dia no ar-condicionado com filtro sujo lá no hotel e está tudo bem e eu não? Então, a questão da imunidade, ela tem a ver muito com o emocional, tá? E com a consciência para o cuidado da parte da biologia, do corpo. Então, eu vou trazer aqui os 3 exemplos da forma mais fácil que eu conseguir, tá? A forma mais fácil que eu conseguir, e se não ficar claro, se você achar, Thelma, explica melhor. Você me pergunta, tá? Por que que um corpo adoece tanto? Por que que os vírus ficam no corpo? O que que tem a ver primeiro com o corpo? Os vírus, eles conseguem ficar em um ambiente que está sujo, em um Hum. ambiente que está intoxicado, em um ambiente que tem a temperatura propícia para ele ficar. O pus, o estafilococcus, que é o estafilococcus, ele é o bichinho que faz o pus. Aonde que ele consegue ficar? Em qual corpo que ele consegue ficar? Tem que ter um ambiente ali, uma biologia naquele organismo que seja propício. Aquele corpo tem que estar fraco, aquele corpo tem que estar sujo, aquele corpo ele tem que estar sem forças, ele tem que estar em desequilíbrio. Por quê? Todos nós temos vírus, bactérias, germes dentro de nós. Nós entramos em contato com esses vírus todos os dias. Nós pegamos na mão de pessoas que recém limparam o nariz, que estão gripadas. Nós, sem querer, bebemos em um copo que alguém bebeu. Mas por que que uns desenvolvem e outros não? Tem a ver com a sujeira que está parada no corpo, o grau de acidez que está no corpo. E essa regra da biologia é assim, ó. Quanto mais ácido estiver um corpo, mais propício ele está para o vírus chegar e ficar, para o vírus se desenvolver. Quanto mais ácido. Agora, você quer saber o que faz um corpo ficar ácido? Sim, Quer saber? por favor. Quer saber? Hã? O que faz um corpo ficar ácido, para ele ficar assim, aquele lugar maravilhoso para o vírus ficar, para o verme ficar, para o câncer se desenvolver? O que faz o corpo ficar ácido? O excesso de açúcar.
O nosso corpo, lá dentro do terceiro DNA, eu explico, o nosso corpo, ele não foi feito para conviver com um alto consumo de açúcar, tá? É Uhum. o contrário, é o sal que faz o equilíbrio do nosso organismo. Então, o excesso de açúcar deixa o corpo ácido. Obviamente, todas as pessoas que têm alimentação muito refinada, elas vão adoecer com muito mais facilidade. É. As pessoas que têm o consumo de muito trigo, muito açúcar, muita bolacha, muito enlatado, muito refinado, muito trem lá da prateleira do mercado, elas vão ter esse corpo mais sujo, mais intoxicado, mais ácido. Agora, tá. E na questão emocional, por que uma pessoa fica mais exposta aos vírus? Quais são as sujeiras emocionais? Já que agora a gente sabe que no corpo, na biologia, tem um nível para a gente equilibrar. Aham. Lembre-se, nós somos corpo, emoção e alma e espírito. Então, por que tem pessoas que são totalmente blindadas? Elas alinham esse cuidado. Olha que segredo, gente, que chave. Até me cobra se isso aqui não estiver tão esclarecido dentro do terceiro DNA, que eu vou trazer uma aula lá sobre isso, tá? Na questão emocional, a mente dessa pessoa está turbulenta, a mente dessa pessoa está para o negativo, tá? Ela espera o negativo, ela tem baixa confiança, ela está sob estresse. A pessoa que tanto pega vírus, a pessoa que tanto adoece, a pessoa que tanto recidiva. O que significa recidivar? É ter, se curar, voltar a ter, se curar, voltar a ter, se curar, voltar a ter. Então, isso a gente chama de recidiva. Vai e volta. Por quê? No emocional, essa pessoa tem uma mente turbulenta, ela está com uma mente suja. Não é sujo só para coisas obscenas. O que é sujo? É para a mente, para a alma, é o que é negativo. Eu sou raivosa, eu sou odiosa, eu sou invejosa, eu me sinto o tempo todo prejudicada, eu me sinto o tempo todo insegura. Então, a minha mente também é suja, ela é turbulenta. Emocionalmente, eu sou frágil, eu sou totalmente insegura. Se a Nayane falar, Thelma, eu tô ligando para você e se cuidem. Eu fiquei sabendo que o vizinho do lado da tua casa tá com tal e tal coisa. Eu falo, Senhor, já vou fechar o portão, vou pôr um cadeado, não vou receber mais ele. Ah, aquele prato de bolo que eles me deram, eu vou jogar tudo fora. Sabe? Uma mente muito insegura com relação a isso. Quando você fica na energia do medo, você fica vulnerável, você se expõe. Não é ficar se expondo porque não tem medo, é ter consciência e equilíbrio dessas questões. Sim. Tudo que você teme, você está, obviamente, se submetendo, olhando que você é menos, que aquilo lá é muito forte. Então, eu respeito que aquilo lá é um perigo, mas eu olho para dentro de mim, eu estou sendo autorresponsável? É um perigo iminente, aquele vírus, certo? É um perigo iminente, o mosquito, correto? Aham. Mas eu sou autorresponsável? Eu estou cuidando da minha alimentação, do meu corpo? Eu estou tomando sol? Eu estou suplementando? Eu estou cuidando das minhas emoções? Eu estou cuidando da minha espiritualidade? Ué, então eu estou sendo autorresponsável? Eu estou com o checklist das minhas responsabilidades em dia? Então eu paro de ficar temendo, eu respeito. Eu Sim. respeito, mas eu não fico temendo, eu não perco a minha liberdade de viver. Então, eu falei da biologia, que facilita para uma pessoa ter vírus, falei da parte emocional e na parte espiritual. Por que uma pessoa adoece tanto? Na parte espiritual. Olha só, quando a pessoa vive sempre na energia do medo, sempre na energia do medo, ela fica vulnerável, ela não tem fé, ela não consegue ter fé de proteção, fé de segurança, ela não consegue ter fé que ela vai ficar blindada contra aquilo. A energia do medo, lembre, o medo e a fé, os dois têm poder de construir e atrair. A pessoa que é negativa, não se ressignificou, não entende como usar o poder de cocriar na palavra, no pensamento de forma positiva, ela fica na energia do medo. E espiritualmente, ela está exposta a tudo, tá? Essa questão da espiritualidade, ela entende quando você está no medo, quando você não tem segurança nenhuma, você fica vulnerável. E tudo o que é doença, tudo o que é negatividade precisa de frequência. Lembra? Tudo que é doença, tudo que é coisas que partem para o negativo precisa de frequência. Então, espiritualmente, eu estou em qual frequência? Eu sou uma pessoa que não libero perdão, eu não libero perdão para mim, eu não libero perdão para outra pessoa, a minha frequência é sempre negativa. Eu fico maldizendo a mim mesmo, eu me rejeito, eu me saboto. Será que a pessoa, vamos trazer aqui
uma ideia mais ampla sobre isso. A pessoa que vive amaldiçoando a vida e falando, eu não suporto viver. Se for para viver assim, eu prefiro morrer. Se for para viver assim, ó, para mim já deu. Ué, quando aparece o vírus e ela tem a notícia que o negócio é muito forte, como que ela se comporta agora? É, Ela vem é. pronunciando, ela vem clamando, ela vem pedindo. Uma pessoa me contou uma história uma vez que ela vivia com uma parente dela. Todo dia que ela chegava perto da parente, a parente falava, não aguento mais viver. Para mim, se hoje for o último dia, tá ótimo. Não aguento mais. Não suporto essa situação, esse filho, esse marido. Olha, para mim, se for o último dia hoje, tá ótimo. Quando estourou o negócio do Covid, o que eu faço, hein? Como que eu vou fazer para me proteger? Mas você não quer morrer? Ah, mas não com esse negócio, né? Não desse jeito. Eu não quero morrer desse jeito. Então, as pessoas que vivem nessa frequência, tá? Se elas não despertam, elas ficam mais sujeitas, suscetível a desenvolver todas essas coisas ruins dentro dela, porque afinal de contas tudo coloca no processo para ela destruir o que ela não gosta. Toda inteligência física, ela obedece o que você está falando no teu sentimento e pensamento e que você está verbalizando, mesmo que seja inconsciente, o teu organismo, ele te obedece, você é Deus na Terra. Tá horrível viver? Você não suporta mais viver? O teu organismo quer te honrar. Ele vai te É. ajudar a proliferar tudo que é ruim para te ajudar a diminuir esse sofrimento e fazer você se conectar com o que você realmente quer, que é sair daqui, né? E você Sim. quer parar de viver. Então, por isso que quando a pessoa desperta, a pessoa aprende a verbalizar saúde, a pensar em saúde, em sentir a saúde. E isso aqui blinda, junto com a autorresponsabilidade. Sim. Por isso que muita gente não tem, por isso que muita gente não pega, por isso que muita gente não gripa, não desenvolve dengue, não desenvolve malária no ambiente lá, no meio da malária. É uma ativação de consciência É. com responsabilidade, né, Nayane? Muita responsabilidade. E tem pessoas até que tomam sempre suplemento, tá ali tomando, não fica sem a suplementação. E mesmo assim fica, falar, se eu não estiver suplementando, eu sempre estou doente. Você vê que o que eu amo no terceiro DNA, amo na terapia integral, é isso. Porque a gente aprende que é um conjunto de coisas. Não adianta você só estar fazendo uma coisa e o seu emocional está desequilibrado, o seu espiritual está desequilibrado. Então, assim, é um conjunto. Mas uma coisa que eu noto é que a minha emoção está bem, na frequência bem, muito boa, mesmo eu percebo que mesmo a alimentação, às vezes você não tendo, não suplementando, você fica bem. Eu tô dizendo isso porque eu já passei por experiências de às vezes eu não tá. Claro, assim, come, mas a gente sabe que a gente não dá conta de comer todas as vitaminas e os nutrientes que a gente precisa. Então, Não assim, dá por isso que hoje conta. é suplementar. E eu mesmo sem suplementar, mas por conta que eu reprogramei a minha mente, não está mais sujeita a isso. E isso eu vejo que é importante, para você ver o quanto que é importante o emocional. Porque mesmo se você suplementa e não trata o emocional, você vê que aquela pessoa fica ali dependente. E fez muito sentido tudo que você falou. Porque eu já fui assim, pessoas, né, uma pessoa da mentalidade assim, suja, tipo, ou negativa, ou insegura, ou às vezes fica naquele estresse, naquela ansiedade. E é incrível, gente. Não sei quanto isso aqui se conectou, mas a maioria das pessoas, quando você olha assim, que gripa muito, você olha para a pessoa, se encaixa muito com o que você falou. Onde você fala, opa, nossa, como que faz É. sentido. E tem Por isso. toda aquela raiz emocional ainda, Oi? né, Nayane? Cortou o final que você falou. E Eu não entendi. né? A gente aprende, vai aprendendo isso no terceiro DNA, e daí você começa a se libertar e ter essa clareza, né? Então, cada vez mais a inteligência por aí, né, Uhum. está trabalhando a questão dos vírus para só a parte da Nayane que está cortando, tá? A Jennifer falou que é só a sua Então, parte. Então, beleza. cada vez mais estão desenvolvendo essa questão dos vírus para poder manipular, até mesmo para poder direcionar a venda de remédios, suplementos, para controlar o povo pelo medo. E a pessoa que tem a consciência ativada, a pessoa que se torna autorresponsável, que cura as emoções, ela fica posicionada de um jeito diferente na Terra. Ela praticamente fica blindada, como diz lá na Bíblia, né? Que lá tem
uma passagem, eu não sei onde é, se algum de vocês souber, se o Paulo estiver online e souber, lá na Bíblia fala que vai chegar um tempo que você vai pisar em serpentes, você vai tomar Uhum. e não vai ser afetado, né? Então, quando você consegue mudar o teu ambiente interno, você consegue se tornar autorresponsável, consciente, sabe quem você é na Terra, você ativa esses poderes que te protegem emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, você fica realmente imune a muitas coisas. Não significa que não seja picado, não significa que não entre em contato. Entra em contato, às vezes tem algumas reações, mas muito a menos, muito abaixo do que a maioria das pessoas que estão com o corpo contaminado, irresponsável com a alimentação, aquelas pessoas que estão com a mente toda contrariada, negativa, com a emoção carregada, com o coração amargo, que carregam ódio, que carregam dor do passado, dor de situações horríveis. Essas pessoas, elas estão, sim, mais expostas e mais sensíveis. As pessoas que não têm uma espiritualidade curada, não têm consciência que dá para a gente ter uma conexão espiritual, que saúde tem a ver com espiritualidade, que nós temos um poder de autocura. É óbvio que as pessoas que não são despertas para isso tudo, elas ficam vulneráveis e sofrem muito com esses ataques, com essas investidas que vêm sobre os países, que é tudo de forma organizada. É organizado, né? Começa lá pela estrutura de TV, informação, mídia, para as pessoas ficarem na energia do medo. Uma vez que todo mundo está na energia do medo, facilmente ela sucumbe, facilmente ela adoece, facilmente ela se prejudica. O medo afasta você de toda possibilidade, você se autodesacredita, você fica vulnerável. Você, na energia do medo, você não entende que está dentro de você a capacidade, você tem que buscar fora. Você tem que ir lá buscar um remédio na farmácia. E aí, o que, que a farmácia tem para te oferecer? Não é um suplemento verdadeiro e real. O que, que lá fora você vai lá nos lugares onde te dão informação sobre saúde? Qual que é a informação que eles vão te dar? Não é a real, a verdadeira. Nunca é para acordar que o poder está dentro de você. Aonde? É raro. Não vou falar que nunca. Tá? Algumas pessoas chegam e me contam assim, surpresas, e eu também fico surpresa. Que chega num cardiologista, chega num pediatra, e tem pessoas iluminadas lá já que falam, dão um conselho, volta para casa, vai fazer isso, isso, vai ficar bem, vai pisar na terra, vai lá atrás dessa pessoa, libera perdão. Já está existindo cardiologista, pediatra, dá amor para tua criança, abraça ela, fala que esse problema é com você e não com ela. Não dá para falar que isso não existe, porque eu seria hipócrita. Já está existindo, tá? Já, Hotel, Já está despertando profissionais dentro desses sistemas, sim. certo? Agora que eu estou fazendo o curso de terapias integrativa, que eles até falam que não é mais a alternativa. Agora é terapias integrativas, porque inclusive a gente pode pedir no UBS. Estou dizendo porque eu estou fazendo, já é um curso superior também, porque eles veem a necessidade de ter que ter esse tratamento nas Integrar. unidades, porque eles falaram que não dão conta mais de tanta gente adoecendo, porque vai lá com a dor de cabeça, toma só o remédio e não resolve. E eles estão vendo que é emocional. E agora já está sendo legalizado para ter mesmo esses profissionais na área da terapias integrativas, que agora eles já estão apoiando, já estão ajuntando, porque eles não estão dando conta mais de tanta gente que está adoecendo e sabe que é por conta do mental. É um conjunto de coisas. Eles já estão Uhum. sabendo Psicológico, né? O psicológico e o mental. disso. Mas mesmo assim, o Brasil ele está bem atrasado nessa questão, né? Nos países, na Europa, nos Estados Unidos, já tem questão de 20, 30 anos que tem esse contato de tudo que é integrativo, de tudo que é opção natural, integrado com medicina convencional. Aqui que está um pouquinho mais lento, né? A Mari está falando, depois da dengue, eu fiquei desse jeito que a doutora Thelma descreveu, com muito medo. Geralmente, quando nós adoecemos, olha só, Mari, e olha só vocês todos, Nayane, quando nós adoecemos, nós temos que ficar atentos a uma questão. Já adoeci porque a minha frequência estava baixa. Eu já adoeci porque estava baixo. Agora, na frequência dessa doença, eu tenho que ficar alerta e buscar ativar a minha consciência, porque nessa frequência da doença, ela não é mais tão positiva. Na frequência dela, vai vir muitas outras coisas negativas.
Então, eu vou ter vontade de ficar mais calada, mais reclusa, mais deitada. Eu vou ter tendência a desanimar dos meus projetos, a desacreditar daquelas pequenas melhoras que eu estava vendo no meu relacionamento, na minha família, nos meus negócios financeiros. Quando adoece, baixou a frequência. E o que tem naquela frequência? Aquela frequência, ela me apresenta várias coisas negativas. Então, fique esperto, isso aqui é espiritualidade. Ah, mas é só uma gripe. É só uma pequena depressão. E a Thelma falou que todo mundo deprime. Todo mundo deprime. Mas quando está deprimido e agora você tem o terceiro DNA, agora é diferente, você tem consciência. Eu percebo que estou, percebo que a minha frequência caiu e já começo a tomar providências. Seja suplementar, seja caminhar, seja meditar, seja autoafirmar, seja qualquer coisa para elevar a minha frequência de novo. Porque nessa frequência que eu deprimi, eu vou poder gripar, eu vou poder ter problemas de intestino, problemas respiratórios diversos, problemas de pele, problemas financeiros, problemas de relacionamento, tá? Então, muita atenção. Isso é a parte espiritual. Nós somos um ser espiritual. Quando a gente tem consciência, vocês que estão no terceiro DNA já sabem o que é isso. Nós temos uma consciência que a gente pode sair e olhar o que está pensando. Nós somos algo além do que pensamos. E aí eu consigo olhar o que eu estou pensando, como eu estou me sentindo, o que esse sentir meu está causando para mim. Tudo isso é o terceiro DNA. É um poder maravilhoso e fantástico. Então eu posso deprimir. Eu posso deprimir. A questão, a diferença da pessoa que é desperta, que tem identidade ativada, ela consegue observar o estado que é negativo e ela consegue se autorresponsabilizar e começar a fazer coisas para sair do estado negativo. Sim. Diferente da pessoa que deprime, não tem identidade, não tem consciência, não tem inteligência espiritual, ela fica deprimida 5, 10, 15, 20 anos. E nessa frequência da depressão vem os problemas familiares, financeiros, físicos. Tá vendo a diferença gritante? Então, os vírus, eles precisam, para eles ficar no teu corpo, eles precisam de uma baixa na frequência biológica, orgânica. Eles precisam de uma baixa na frequência emocional, emoções positivas ou negativas, alma limpa ou carregada. E eles precisam também de uma frequência instável na espiritualidade. Você é insegura? Você não tem consciência de que você tem o poder de autocura? Você não tem consciência de que você tem uma blindagem? Então, quando esses três poderes estão desalinhados, facilmente a pessoa adoece, adoece de novo, adoece, adoece de novo. Ficou claro? Sim, você falando aí, é porque a Mari, né, colocou sobre a dengue. Eu lembro que quando eu peguei a dengue, foi bem na época que eu casei, gente. No dia do meu casamento eu tava com dengue e não sabia. Eu soube no outro dia que eu fui tirar as fotos do pós-casamento porque eu tava empolada. Eu achei que era nervosismo, né? Que eu tava com dor no fígado e tal, e era dengue. E daí o que aconteceu? Foi onde eu te falei que eu já fui essa pessoa de ficar gripada. Aí a gente fica aquela crença, depois que eu tive dengue, nunca mais eu fui a mesma. É o que todo mundo falava aqui na região. E realmente, nossa, nunca mais fui a mesma depois que eu tive dengue. Vivo com dor no corpo e agora resfrio por qualquer coisa. Vivo gripada, vivo gripada. E por que que isso acontece? Isso é crenças que acabaram colocando? Ou qual é o motivo disso? Porque a maioria das pessoas fala assim, depois que eu tive dengue, nunca mais eu fui a mesma. O que que fica ali no corpo? Uma pessoa Ou que não depois, tá hoje. ou depois que eu tive Covid também, né? Nunca mais a minha saúde foi a mesma. Gente, isso é incrível. Olha aqui o segredo que tem por trás disso. Existe o poder da crença. Você só verbaliza o que o outro verbaliza, você traz isso para a sua esfera e isso passa a ser a sua realidade. Por alguma questão, a tua mente não está tão boa, às vezes você não está se nutrindo, se alimentando, não está se hidratando, você abriu a geladeira, o que, que eu vim pegar aqui? Minha mente ruim. Depois do Covid, nunca mais a minha mente funcionou. Opa, você está criando uma realidade. Mas tem tantas possibilidades ali que estão além de você ter tido o Covid, né? Às vezes você não toma água, você não coloca complexo B, você não se exercita, teu intestino está todo parado, 5, 6 dias sem fazer cocô. Como que a mente fica boa?
ela precisa de uma limpeza, né? Tá extraindo aquele líquido sujo do intestino, indo ali. Então, é uma série de coisas e a pessoa só compra o discurso. E Exato. aí, uma vez que eu compro, eu sou um pequeno Deus na Terra. Uma vez que eu falo, minha mente nunca mais foi a mesma, amém, assim será. Faremos de tudo para te honrar. É. Tem a questão da crença e tem a questão seguinte: uma vez que você estava numa baixa frequência, corpo desequilibrado, emocional desequilibrado, enfim, você pegou a dengue, desenvolveu a dengue, o teu fígado ficou mais sensível. O processo todinho daquela doença aconteceu. O órgão Uhum. ficou mais sensível. Emocionalmente, teve questões também que favoreceram aquilo. Quando você vivenciar situações de emoção que foram parecidas com aquela, é o mesmo órgão que metaboliza aquilo, é o mesmo órgão que recebe o impacto daquela emoção. Aí, a emoção chega ali no fígado, toque, 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 toque. Oi, emocionalmente, eu estou frustrada, decepcionada, eu estou raivosa, eu estou sendo confrontada e enfrentada, eu estou sendo enfrentada, eu estou com raiva de mim mesmo. Como que você está para metabolizar isso para mim? Se ele está joinha, se ele está perfeito, limpo, você está cuidando da alimentação, essa emoção sai e não adoece. Se a sua alimentação, o seu cuidado não está legal, ele fala, ih, eu não estou legal para metabolizar isso não, hein? Eu acho, então, que vai ter que externar isso aqui para o corpo, vai ter que trabalhar isso aqui no corpo, se não vai dar certo, não. Então, mentalmente, ali na parte das emoções, quando você leva de novo, você é levada de novo a uma situação com as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos, é o mesmo órgão que tem que lidar com isso. Se esse Uhum. órgão, quando a emoção chega, ele está mudado, nossa, você mudou seu estilo de vida, Nayane, você limpou teu fígado, você entendeu que para limpar o fígado você tem que ser uma praticante de jejum. Você tem que eliminar toda a gordura do teu fígado, Nayane. Você entendeu que você tem que eliminar toda a gordura ao redor das suas alças intestinais? O teu organismo realmente tem que ver você autorresponsável, reposicionada na alimentação, praticante do jejum, consumindo água na temperatura ambiente. Esse fígado viu o teu posicionamento, ele está limpo, a emoção chega ali, pronto, você não desenvolve mais o problema. É verdade. Entendeu? Autorresponsabilidade, posicionamento. Terceiro DNA é isso: saúde física, emocional e espiritual. Alinha isso e por isso que você se conecta com abundância, com oportunidades que nunca antes você imaginou. Porque agora você tem consciência de quem você é na Terra. Você, agora que descobriu que você é um Deus na Terra, poxa, você tem que governar. Você tem que começar a ver o que está sujo, é o intestino, é o fígado, é o sangue, são os ossos que estão fracos. O que você faz que diz respeito ao teu corpo? O que você pode mudar? E nas emoções? Quais são as emoções que mais te balançam? O que é que te desequilibra? O que faz a aguinha minar no olho? Eu sei. Qual é o comportamento de fora do outro que ainda faz merejar, que eu tenho que disfarçar? Então eu sei que é isso que eu tenho que trabalhar. Ótimo. Cada emoção dessa que me balança tem um órgão que ele vai ali, que ele vai descarregar. E geralmente a emoção que me balança, ela já foi naquele órgão muitas vezes, então eu já tenho sensibilidade naquele órgão. Olha que incrível. Ontem eu comecei com uma sensibilidade em uma mama. Uma leve dor, mas que ficou, que começou a me incomodar. Essa dor ficou em uma mama. O que a Thelma fez? Eu já comecei a pensar. O que eu estou sentindo que é como se eu estivesse fazendo, trabalhando, dando de mim, não tem retorno. O que eu estou Hum. fazendo, que eu estou indo, estou fazendo o meu melhor. Eu estou alimentando essas pessoas e não tem retorno. Uhum. Na hora eu identifiquei. Não, esse sentimento não tem que ficar. Dor, tá tudo bem, eu consigo trabalhar isso aqui. Eu entendo o tempo, eu estou plantando, eu tenho que cultivar, eu tenho que aguar, tal. Eu não é fracasso, não é dar demais sem retorno, não. Tá tudo bem, pode passar. E hoje acabou. Mas tem uma coisa muito mais séria para falar. Foi na hora. Foi Uhum. na hora. Eu estava sentindo, eu coloquei a mão, conversei com a dor, olhei para o que estava originando isso e foi assim, ó. Acabou.
É incrível. Thelma, não tinha que vir um medo aí, hein? Cuidado, hein? Você tá com 50. Ou você não faz os trem lá da mamografia. Ei, a sua tia morreu de câncer, novinha, hein? Com 29 anos. Nossa. Ei, a outra tia sua também já teve nódulos. Cuidado, hein? Olha quanta gente morrendo de câncer. Não tem espaço para isso. Veio, passou bem alto, eu não deixei chegar. Não, não, Uhum. não, não é nada disso. Como que eu confrontei, Nayane? Eu quero contar para vocês como que eu confrontei esse negócio que quis vir, eu não deixei pairar. Eu cuido do meu corpo é limpo, eu sou responsável com a minha alimentação, eu libero perdão para todos, as minhas emoções, eu tento curá-las diariamente. A minha espiritualidade, eu tenho consciência de que eu tenho saúde, direito à saúde. Então, eu não deixei esse pensamento chegar. Ele quis me lembrar, cuidado, tá? Cinquentão, cuidado. A tia morreu de câncer lá atrás. Vocês todas foram avisadas que era para cuidar. Mas não, autorresponsabilidade, consciência. Acabou, tá? Foi o quê? Umas 12 horas sem parar, com uma dor pesada, tá? Uma dor pesada, com uma coisa latejando, como se tivesse uma coisa inflamada. E eu sabendo que não tinha nada. Emoção. A mama é Sim. para quê? A mama é para alimentar. Eu dou vida para alguém, eu dou o leite é o meu sangue. Eu estou fazendo por alguém, pela vida de alguém. Mas por que que dói? Aí a questão pode ser, a ressignificação ela é muito importante por conta disso. Por que que dói para mim? Para você que tem a dor no peito, pode estar doendo por outra coisa. Por que que dói? E eu tive que encarar o porquê. E pronto, sumiu, desapareceu. É o É isso terceiro que vocês aprendem. Terceiro DNA é esse poder. assim, igual ela, eu tô dizendo, gente, porque eu sou aluna do terceiro DNA. E quando tem algo de errado comigo, como a gente aprende muito sobre autoconhecimento, ela nos ensina como nos questionar, então é muito rápido, assim, você percebe que tá alguma coisa desequilibrada, logo você para e pensa, tá, por que que isso tá doendo? Qual emoção? Porque lá ela tem uma aula que ela explica sobre cada parte do corpo, o que que acontece. Então, assim, você aprende isso a reprogramar, e é incrível. A Mari até falou assim, ó, medo. Temos que cuidar do rins ou fígado? O medo afeta mais o rim, tá? O medo afeta o rim e é importante trabalhar essa questão da inteligência espiritual para se livrar da energia do medo, tá? E quando você é uma pessoa que já sabe que é muito medrosa, você convive com a sensação de medo, fica esperta, nutre o teu corpo, hidrata teu corpo, cuida do teu rim. Então agora você já estão, as pessoas estão pegando jeito já, né? Então eu tenho que resolver essa questão emocional, espiritual. Opa, mas eu já tenho que cuidar desse órgão que sofre com isso, tá? Então o medo geralmente ele fragiliza o rim. A pessoa que está passando muito medo, muita insegurança, ela está na energia do medo, a urina começa a ficar muito fétida, contamina o banheiro, sabe? Então significa que está perdendo muita energia, está perdendo muita proteína ali, está ficando muito no medo. Eu fico preparada para defesa, eu fico com atenção, eu fico preparada na energia do medo, tá? Meu batimento é acelerado, eu estou insegura, eu estou em perigo. Nisso que eu estou em postura de defesa todo o tempo, está consumindo muita energia. Então, na urina sai muita proteína. Uhum. Tá? Na energia do medo, a gente tende a ter uma urina fétida, certo? Certo. Eu quero, então, chegou muita gente aí depois. Eu quero que você faz um breve resumo, então, para a gente também já indo para o final. E quais emoções estão ligadas, então, essas pessoas que estão propensas a vírus, você já falou, né? Mas dá uma breve novamente aí para o pessoal que entrou depois. E para onde eu devo olhar e prestar atenção. E um passo a passo aí do que a gente deve fazer. Claro que para quem já está aqui desde o início e pegou, a gente já pegou tudo isso, né? O que, Mas a que eu gente, devo fazer, mas mas a gente acolhe esses que estão chegando agora, né? Nas lives relâmpago, eu sempre faço isso. Às vezes a pessoa chega, eu estou finalizando, então eu dou mais uma palhinha para a pessoa que está chegando. E os outros que já estavam são abençoados de novo, reforço. Às vezes isso, a fala vem, mas a fala vem de um jeito diferente. E aquela pessoa tinha ouvido e fala: Nossa, agora do jeito que ela falou, eu compreendi.
né? Então, obrigado por você que está chegando agora também, tá? Porque daí você anima e pode abençoar as pessoas que já estavam desde o começo, porque elas ouvem em uma versão diferente. A Nayane me fez a pergunta inicial, por que algumas pessoas são mais sujeitas a vírus? Por que algumas pessoas adoecem tanto, de novo e de novo? Por que algumas pessoas, que é comum, qualquer vírus afeta essas pessoas e outras não? Tão próximas, na mesma família. E eu expliquei o seguinte: tem 3 coisas a serem olhadas. Tem a parte da biologia, a parte da emoção e a parte da espiritualidade. Todos os vírus, assim como todas as doenças, precisam de uma frequência baixa, gente. Então, no corpo, para o vírus ficar, para você entrar em contato, para ele ficar no teu corpo, a tua frequência tem que estar baixa, você tem que estar sujo, tem que estar ácido, consumindo muito alimento errado, você tem que estar intoxicado, com o intestino sujo, um fígado intoxicado, você geralmente está meio fraco, você geralmente está com o organismo meio sem força, você não toma água, você não toma sol, a sua biologia está contaminada. Você não cuida com a alimentação, é coisa doce o tempo todo, dorme com o estômago cheio, baixa a imunidade, porque o corpo não gosta de dormir com o estômago cheio, ele não se sente respeitado. Então, esse ambiente do corpo, da biologia, é o ambiente que o vírus gosta, que o vírus fica. Cada vez que o vírus fica, ele fica mais debilitado, o corpo fica mais debilitado. E ele fala: vem, vem que aqui dá pra gente. Oh, vem, vem gripe. Vem dengue, vem não sei o quê. Então, um corpo fraco e sujo, ele é um ambiente propício para se desenvolver as coisas ruins. Na parte da emoção, mente turbulenta, mente negativa, pessoas inconscientes que ficam o tempo todo maldizendo a vida, maldizendo a própria saúde, maldizendo o lugar que está, verbalizando coisas negativas, pessoas que são sempre frustradas, é o ambiente ideal para ser afetada por vírus. Na parte espiritual, pessoas que vivem na energia do medo, inseguras, tudo que fala, ela pega como que é para ela. E agora ela vai ter que se proteger muito mais, agora ela não pode falar com ninguém, porque agora esse vírus pode acabar com ela. Essa pessoa atrai. Ele conhece as pessoas que têm medo, ele sente a frequência. Tá? Então, cuidar da biologia, se tornar autorresponsável, curar as emoções, ativar a espiritualidade. Entender qual que é a blindagem que fala lá na Bíblia. Qual que é a blindagem que fala na Bíblia que você vai poder pisar em serpente, se acontecer de você ter que tomar alguma coisa, se acontecer de você ter que tomar alguma coisa, você não vai ser afetado como as outras pessoas. Tem uma blindagem espiritual aí. Então, foi isso que nós falamos aqui nessa live. Você que chegou agora, então, só dando essa explicação novamente. Quando você se torna autorresponsável, você sai do vitimismo. Você começa a tomar todas as providências para alinhar a energia, para positivar, e isso faz a diferença. Uma vez que muda o teu ambiente interno, você realmente eleva a tua imunidade. Quando você começa a ser luz, Deus honra isso. Então, você vai adoecer muito menos, porque você está preparado para ser luz. Adoeço menos para cuidar mais das pessoas. Eu adoeço menos para ser um exemplo para as pessoas de que eu fiz mudanças e que essas mudanças trazem diferença para mim. O tempo todo nós somos luz quando nós saímos do vitimismo, se tornando autorresponsáveis e construindo a saúde que nós queremos. Terceiro DNA é isso, gente, é conscientizar você do teu próprio poder. Terceiro DNA, ele traz para você a ativação da sua identidade. Então, você aprende a se desconectar de uma família fraca, doente, escassa, e ensina o caminho para se desconectar. Jamais é o abandono, o julgamento e a condenação. Todos vocês que vieram para o terceiro DNA entenderam qual que é a chave do segredo para se desconectar. Jamais é abandonar, julgar, mudar de país, mudar de nome. Tem pessoas que mudam de nome. Não quero mais essa família, vou mudar meu nome. Não é esse o caminho. O terceiro DNA te dá a chave para isso. E só para a gente encerrar, o meu professor, Dr. Laí Ribeiro, gratidão pela vida dele, ele foi meu mentor direto em cursos, e ele explicou de um jeito que eu achei fantástico, simples, mas que traz muita consciência sobre
Por que que as doenças ficam e por que que as doenças se obrigam a ir embora do corpo de uma pessoa. Ele falou, imagina uma mata cheia de árvores e cheia de macacos. Todos os macacos vêm para essa região das árvores. Elas são assim de macaco. É o ambiente deles. Você entra ali com uma multidão de homens com motosserra cortando na raiz. Você vai ali na terra e corta aquelas árvores, tira todas as árvores, começa a carregar. Os macacos começam a ficar pulando naquelas árvores caídas no chão, tal, mas de repente as árvores começam a secar, elas não têm mais como oferecer o que eles precisam para viver e ali permanecer. Esses macacos começam a sair. Eles têm que ir em busca do novo habitat dele. Onde que tem árvores vivas do jeito que eu gosto e que eu posso viver? Naturalmente, quando eu mudo o ambiente, aqueles macacos são convidados a se retirar. Ah, mas eu já mudei o ambiente e para mim está demorando tanto. Lembra que eu falei que as árvores caem e os macacos ficam por ali ainda? Ainda tem algum fruto, mas daí vai chegar um ponto que as árvores secaram. É o processo de limpeza, gente. Você plantou porcaria há tanto tempo. Aí você vem, decidiu mudar. Nossa, já tem 3 dias que eu parei de comer doce, pão e ainda tô com dor de cabeça. Nossa, já tem um mês que eu parei de tomar Coca-Cola e meu fígado ainda tá assim, meu intestino ainda tá ressecado. Foram quantos anos? As árvores foram derrubadas? Estão no processo ainda de serem derrubadas? Ainda estão verdes. É o processo de limpeza. E esse mesmo mentor e professor, doutor Laír, ele explica, você vai por um caminho, semeando, 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 chegou aqui, você vê, não é esse caminho que eu quero. Eu volto, dou meia volta e tenho que voltar, catando, 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 colhendo, colhendo. Então, é um caminho. Você construiu 120 quilos, você construiu fígado gordo, você construiu o intestino machucado, malha do intestino toda aberta, porque comeu trigo desde a infância, o intestino todo aberto, agora tem fungos, tem espinha, tem caspa, tem CC, tem mau hálito, intestino aberto. A memória não funciona, intestino aberto, inflamado, trigo, 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 macarrão, lasanha. Agora, eu descobri que não posso mais, que não vou mais fazer, eu tenho que dar um tempo para esse organismo se restabelecer, para esse intestino fechar essa malha, para ele desinflamar. Às vezes leva 6 meses para o intestino desinflamar. Uhum. Então, vai diminuindo um pouco as espinhas, vai diminuindo um pouco o CC, vai diminuindo um pouco o mau hálito, vai diminuindo um pouco o corrimento, mas nem todos conseguem isso aqui, ó. Tem os É. que conseguem? Tem, gente, tem, Nayane. Tem aquelas pessoas que elas ativam tanta consciência, elas elevam tanto a espiritualidade delas, que eu fico pasma. O intestino ainda está inflamado e ela não tem mais sintomas. Uhum. Frequência, poder, tá? Aí Sim. já tem inflamação no joelho e ela não manca mais. Ela já está caminhando sem sentir dor. Ah, E a gente olha na foto da Iris, ainda tem ali. O processo está acontecendo. Mas a pessoa tem essa capacidade. Não é para todos, nós não somos iguais. Embora somos idênticas, tudo que você tem, eu tenho. Nós somos uhum. muito parecidas, porém muito diferentes. Você tem o teu tempo, eu tenho o meu. Nós somos individuais no processo de adoecimento e de cura. É, Tem pessoas que aguentam o maltrato, Nayane, 15 anos e não deprime. Tem pessoas que com 15 dias deprimem, é verdade. Falando né? sobre o gordura no fígado, teve uma pessoa que falou assim: ai, olha, você também, né, tem igual eu, a gordura no fígado, né, de comer e ficar assim inchada. Eu falei: não tenho mais. Foi tão bom falar. Não, tinha, eu tinha isso, mas realmente foi um processo, porque foi muitos anos, desde a infância, comendo errado. Na verdade, desde quando minha mãe estava grávida de mim, ela já comia errado, né? Aí, ó. Não tinha. Então, assim, foram muitos anos, porém, eu vi que o que atacava eram as minhas emoções, quando eu Sim, estava desencanada. sim. Então, assim, mas Porque você já contou? Você já contou que você descobriu que a sua mãe passava, parece que era com Coca-Cola, né? E pão? pão com dela e Coca-Cola. Pão Era com alimentação. mortadela e Coca-Cola. Então, aí nós já aprendemos que isso passa na genética, já passou um organismo um pouco desnutrido. Só que Era de- nós aprendemos também. Oi? E eu amava pão com mortadela, era algo favorito na minha vida. Sabe o que que era todo mundo? Gente, mas pão com mortadela, mas era algo maior do que eu. Eu falava assim, eu amo pão com mortadela. Porque desde da barriga da minha mãe eu comia. Parece que eu É, não o conseguia. organismo.
o organismo é ensinado a isso. É igual a mãe que é consumidora de muito sorvete, muita pizza, muita massa. A mãe dela passa isso para ela, ela fala: minha mãe ama, eu também amo. A filhinha já vai amar de novo. Alguém tem que se levantar e quebrar o ciclo. Exato. Alguém tem que tomar consciência que o excesso de trigo vai deformar o teu corpo, que nem deformou o corpo da tua mãe. Vai causar em você uma queda emocional, um distúrbio emocional, uma inconsciência, igual está causando na tua mãe. Você que tem que se posicionar e quebrar o ciclo. A consciência, a ativação da identidade é isso, gente. Sim. Tá? E aí a gente consegue adormecer aquelas células, aqueles Sim. genes, a gente consegue, quando ativa a identidade, fechar aquele. Como que é o nome daquele documento que passa dinheiro de família para família? Inventário, né? É isso? Não, tem um outro. A Acho que é. herança. Tem um documento ali que você pega tudo que tem do outro. Ah, que é do outro, eu já não sei. Você vai, o teu fulano lá faleceu, ele te deixou as fazendas, tal. É um documento, é como se fosse um testamento, tá? Uhum. Quando você ativa a sua consciência na Terra, você pode ver o que você quer desse testamento e o que você não quer. Você não é mais tão vulnerável que tem que aceitar tudo que o outro te dá, tá? Tem uma herança que a pessoa pode te dar e você tem um princípio que a pessoa fala: você herdou aquele prostíbulo, ele dá muito dinheiro. E você está na escassez, você aceita o prostíbulo? Porque ele dá muito dinheiro? Então, quando você vem para as emoções, para o terceiro DNA, você entende. Tem coisas que são te dadas como única opção. E aí você agora escolhe se você quer aquilo ou não. Ativando a sua identidade, você aprende como gerar a tua riqueza. Ok? Sim. É, uma e Pode ficar um outro. pouco complexo, mas é o testamento. O Marcos está falando. Marcos, obrigado. É o testamento. Quando você ativa a tua consciência na Terra, você pode escolher tudo o que você quer dos seus antepassados dentro desse testamento. Você ativa a inteligência emocional e espiritual. E você consegue ter ferramentas dentro do terceiro DNA para se desconectar. Porque o testamento, ele também, ele fica ali. É só seu. Enquanto você não abrir mão, outra pessoa não pega. Então a gente É. também tem que aprender a abrir mão dessas coisas, né? Ô, Daiane, teve pessoa aqui que perguntou sobre quais os sintomas do intestino inflamado. Foi o Marcos também, o Marcos Nogueira. Traz esse assunto amanhã, porque agora o nosso tempo está encerrando, né? O meu Sim. tempo aqui está encerrando. Esse assunto amanhã sobre intestino inflamado, os sintomas disso, vai dar uma conversa bem legal para as pessoas aqui. Pode ser amanhã? Pode ser, pode ser. Eu vou deixar anotadinho aqui. E é isso, a gente já vai encerrando. Eu até ia comentar sobre o ovários policístico do dia que eu vi você falando, né, sobre que era mudar a alimentação. Porque às vezes a gente vai aí nos médicos e tal, eles passam anticoncepcional e tal, e nunca resolve. E eu lembro que você falou que era a alimentação que. Gente, eu ficava até 3 meses sem menstruar. Era atrasar cólica. Só quem tem ovários policísticos sabe o quanto que é horrível a cólica. A gente tem pessoas que chegam até a desmaiar e assim, passa muito, muito, muito mal mesmo. E eu lembro que depois que eu entendi que as emoções e também a alimentação já foi controlando. E outro fato que eu achei muito interessante foi que você falou que não existe TPM. E o que aconteceu? De uns anos pra cá, eu comecei, ai, eu não tinha isso, por que agora eu tô tendo? Ai, será que é porque eu tô ficando mais velha? Tá me dando TPM. Fiquei 1 ano com isso. Todos os dias antes, uns dias antes, eu começava a ficar, que o Wagner mesmo viu, tanto que eu mudei. E daí, o que aconteceu? Um dia eu vejo a Thelma falando, não existe TPM. Daí você foi falando os fatores ali que às vezes a mulher sente durante o mês todinho. Aí, às vezes, aí fala assim, ah, mas agora que eu tô chegando perto de menstruar, eu posso ficar mais sensível, né? Porque agora eu. Sim, Aí eu fui sim. estudando mais tudo sobre isso. Eu falei, ah, então se não existe isso, eu vou resolver isso. Thelma, isso foi instantâneo. Isso foi incrível. No próximo mês já não me deu mais TPM. E os ovários policísticos, igual você falou, faço o exame, tem que eu tenho os ovários, mas eu não tenho sintomas. É igual você falou, é questão de fazer algumas ressignificações Sim, para ele desaparecer. Mas sim. eu faço o exame, tá lá constando que eu tenho. E meu ciclo agora é reguladinho, não sinto cólica, não sinto nada. Tipo, é muito incrível, foi muito instantâneo, desde quando eu. Isso foi algo Parabéns. mais que mostra que tá ali, eu não sofro mais com os sintomas. Foi maravilhoso. Perfeito.
Então, a consciência ativada traz essa clareza para a gente. A gente vai muito, pega a crença pronta de outras pessoas. Não existe TPM, não existe menopausa. Gente, as pessoas podem falar, Thelma, você vai dar a sua cara a tapa, você vai entrar nessa encrenca falando isso. Eu posso, porque tem 26 anos que eu vejo isso. Não existe TPM, não existe menopausa. A gente compra a crença do outro. Mas como que não existe se acontece na minha vida? Porque você acreditou. Como que não existe está acontecendo na vida da minha avó e da minha tia? Aconteceu. Porque elas creram. Quando você acredita, aquilo se torna a tua realidade. E acontece com você porque você faz exatamente como ela, acredita como ela, faz as mesmas afirmações que ela, come o mesmo que ela come. Toma o poder para você de construir a tua vida e tudo muda. Não existe. E tem doenças que elas têm uma função. Tem mulheres que têm uma função certinha para TPM. Justifica um monte de coisa na vida delas, entendeu? Eu posso quebrar, eu posso expor a minha raiva, eu posso falar para ele tudo que eu não consigo falar antes, porque eu tenho crise, tá? Você é um fracassado, você é um frustrado, você não me ama, eu não me realizo com você. Ai, tadinha, tá na TPM. Então, qual é a função da TPM para ela? Ela não faz serviço, ela não faz nada nessa época, ela só come, ela só sai, ela fica totalmente além da responsabilidade. Qual é a função da TPM para ela? Qual é a função também da menopausa na vida da pessoa? Justifica o quê? Gente, tem tanta coisa pra gente conversar aqui. Uma vez passou pela minha mente, meu Deus, o que, que eu vou fazer com a Nayane todos os dias de manhã? Aí veio, começou a vir. Oh, é infindável o assunto. É verdade. É infindável. É uma coisa assim que a gente vai ter todos os dias, cada vez mais assunto para falar. É infindável. Gratidão por esse projeto. Gratidão, Deus. Gratidão pela tua vida, Nayane. Gratidão pela vida de todos vocês. Amanhã, Marcos Nogueira, a gente vem. Fala com a Nayane aí, tá? Pra Nayane colocar todas as perguntas que você quer, Marcos. Vai no direct meu ou no direct dela e coloca todas as perguntas que você quer sobre o intestino inflamado. E vocês também. Então, que Gratidão. ovário também e útero, ó, daí já fica mais um tema para a gente falar. A Sara falou, Isso. fala sobre ovário e útero, então tem muitos assuntos. Vocês tragam aqui pra gente, que daí a gente todo dia traz um tema desse específico, tá bom? E é isso, né, Thelma? Acabou Perfeito. o horário, Isso. então, pela vida de cada um que está aqui também. E amanhã a gente se encontra novamente aqui no Projeto 9 das 9, às 9h29, no horário de Brasília. Até mais!